Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje a gente vai começar também uma série de aulas sobre cálculo, né? Então, eu vou começar a partir do cálculo, a partir do cálculo 1, né? Do volume 1 do livro do Stewart, até o cálculo, se não me engano, tem um volume 3 e 4. Então, aqui vai ser a nossa primeira aula. O livro que eu estou usando aqui é o James Stewart, famoso, né? Conhecido. Isso aqui, se eu não me engano, é a sétima edição. Caso alguém não tenha esse livro, sétima edição, é só comentar que eu vou colocar o link nos comentários. Então, pessoal, vamos ver o que esse livro tem. Ele não é diferente das edições anteriores, né? Aqui ele foi apenas, provavelmente deve ter melhorado algumas coisas. Eu acabei de baixar ele, então eu não sei exatamente o que tem, se ele foi melhorado em relação às outras, as versões anteriores. Então, pessoal, aqui o que veremos? Veremos uma parte aí das funções, né? Modelo de funções. Deixa eu esquecer. Deixa eu pegar aqui. Veremos funções, depois veremos limites. Aí, na sequência, teremos regras de derivadas, regras de derivação. Deixa eu apagar aqui, que ficou meio estranho, né? Depois a gente vai passar pela regra de derivação. Depois, em seguida, vai ter aplicações de derivação, integrais, aplicações de integração, técnicas de integração, mais técnicas e mais aplicações de integração. Isso aqui, tudo que a gente verá nesse primeiro capítulo. Então, aqui a gente vai seguir o mesmo esquema que estamos fazendo lá nas aulas de resistência dos materiais. Então, fazer toda a explicação em cima do livro. Caso necessário, eu vou trazer aqui o Word e fazer todas as explicações. Ah, então, vamos lá aqui no capítulo 1. Deixa aqui. Editar aqui. Deixa eu fazer isso aqui, que eu vou trazer essa parte aqui. Tá. Então, pessoal, no capítulo 1 aqui, que é função e modelos, eu vou pedir que vocês façam uma leitura, né? Aqui, basicamente, ele vai ver as quatro maneiras de representar uma função, né? Aqui ele vai definir a função. Então, aqui será mais uma questão de leitura, vocês entenderem, basicamente, os conceitos principais, né? São conceitos que vão sempre voltar ao longo do livro. Aqui eu vou passar a batida, eu não vou explicar, porque aqui trata-se apenas de uma leitura. Então, é interessante vocês parar aqui para ler o capítulo 1, né? Que não é tão difícil. Eu, basicamente, vou começar a partir do capítulo 2, e é onde começa um pouco as dificuldades, um pouco as dificuldades que eu encontro, né? Que os alunos acabam encontrando. Então, vou partir direto aqui no limite e derivados. Então, pessoal, aqui nessa primeira parte aqui, o livro ele fala do problema da tangente e da velocidade, né? Que tem a gente pode dizer assim que a reta tangente, né, se a gente tem que falar dela, essa reta T, né, que cruza, né, vamos dizer assim, essa trajetória circular é um ponto, é um único ponto, né? Em vez de, por exemplo, de dizer isso aqui não é uma tangente, mas essa aqui vermelha aqui é uma tangente, porque ela cruza, ela encontra, pode dizer assim que ela encontra o círculo é um único ponto. Da mesma forma, por exemplo, quando a gente tem essa superfície aqui, né, essa superfície C aqui, você vê que ela encontra, a reta tangente encontra essa superfície C aqui no ponto P. Da mesma forma, quando a gente tem aqui essa figura 2, você vê que a gente consegue ter aqui uma reta tangente T que cruza exatamente o ponto, que cruza essa superfície aqui no ponto P. Então, aqui ele vai um pouco explicando aqui, vai fazendo algumas teorias aqui, bem rapidamente, falando aqui sobre a reta tangente, como determinar essa reta, ah, como determinar aqui essa reta tangente, né? Aqui também eu vou sugerir para o pessoal que vocês possam ler bem essa parte. Aí depois ele vem falar aqui do problema da velocidade, né? Ele define aqui que a velocidade seria o quê? Seria a variação da posição de um objeto ao longo de um determinado tempo, né? E aqui ele dá algum exemplo, ele pede para calcular, ele mostra aí como ele calcula a velocidade média. Então, essa parte que a gente vai voltar muitas vezes assim ao longo
ao longo do curso, né? E aqui tem alguns exercícios que são interessantes de fazer. Então, vou aqui, eu vou começar na parte que, de fato, nos interessa, que é a parte aqui de limite. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, vamos considerar aqui essa primeira figura aqui, né? Vamos considerar que a gente tem esse gráfico aqui em verde, né, que está representado aqui. É esse aqui. Ok, vou colocar, a gente tem esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui é o gráfico da função x quadrado menos x mais 2, né? Que está representado, também está escrito aqui, né? Tá. Agora, a gente quer saber qual é o comportamento dessa função aqui ao longo próximo do ponto 2, né? Você vê aqui que se eu desenhar, próximo do ponto 2, você vê que se eu desenhar esse gráfico aqui no eixo x, no eixo cartesiano, né, x, y, você vê que eu vou ter essa representação. Só que a gente quer saber o que que acontece, né, com essa função quando ele está próximo de 2 aqui, né? Como é que vai se comportar essa função? Então, o que que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz aqui, das observações, como é que a gente pode observar isso usando uma tabela, né? Porque no gráfico aqui, claro que se a gente desenhar, para poder desenhar o gráfico, a gente vai acabar usando essa tabela. E é a partir dos pontos dessa tabela que a gente vai conseguir desenhar esse gráfico. Então, o que que a gente faz? Como a gente quer saber como é que se comporta essa função próximo de x igual a 2, então, vamos fazer o seguinte: a gente vai considerar valores, né, em torno de 2, próximo de 2, a gente vai considerar valor próximo de 2, mas não sendo igual a 2, né, do jeito que está aqui. O primeiro valor que eu vou colocar, vou considerar aqui, vai ser x igual a 1. Então, vou pegar x igual a 1, eu vou colocar aqui dentro. Então, se eu pegar aqui x igual a 1, então vou ter o quê? Vou ter x de f de x. Você vê que f de x foi definido como sendo x quadrado, vamos colocar x quadrado, menos x mais 2. Tá, então f de x1, x igual a 1 vai ser igual a quê? Vai ser igual a, x1 vai ser igual a 1 ao quadrado, menos 1 mais 2. Isso aqui, quando a gente olha, vai dar o quê? Vai dar 2. Então, é o 2, né? Exatamente o 2 que aparece aqui, né? Quando eu estou substituindo x por 1. Agora, se eu continuar, né? Continuar a mesma coisa, depois a gente pega x, vou pegar aqui x, f de x igual a 1,5. Então, eu vou ter aqui 1,5 ao quadrado menos 1,5 mais 2. Bom, isso aqui vai dar 2,75, né, que está dando aqui. Mas vou trazer a calculadora aqui só para a gente ter a certeza que é esse valor mesmo, né, que eu não estou inventando. Então, vou colocar a calculadora aqui, a gente vai ter 1,5 ao quadrado menos 1,5 mais 2. Então, você vê 2,75 são exatamente os 2,75 que estamos achando nesse ponto aqui. Então, é assim por diante. Você vê aqui, a gente vai substituir por 1,5, 1,8, 1,9, até chegar a 1,9. Então, aqui eu posso continuar até chegar perto de 2, até me aproximar perto de 2, mas não sendo igual a 2. Então, você vê aqui, nesse lado aqui, o que que eu estou fazendo? Eu tô andando da esquerda para a direita. Estou vindo nessa direção aqui, né? Estou vindo nesse sentido, da esquerda para a direita. Eu que comecei 1 até chegar próximo de 2. Aí depois, o que que eu posso fazer? Vou considerar valores que estão né, à direita de x. Porque aqui eu estava à esquerda de 2, agora eu vou considerar aqui à direita de 2. Então, eu vou começar com o valor x igual a f de x igual a 3, né? Então, aqui o que que a gente vai ter? Vai ter f de x igual a 3 vai ser igual a quê? Vai ser igual a 3 ao quadrado, menos 3 mais 2. Bom, isso aqui vai ser 9 menos 3 mais 2. Ou seja, 6 mais 2, que é igual a 8. Bom, você vê só exatamente os 8 que eu estou achando aqui. Então, a gente vai fazer isso, só que andando nessa direção aqui, né? Nesse sentido, né? Na verdade, indo da direita para a esquerda.
Então, a gente vai começar a 3, 2.5, 2.2, 2.1, 2.05, 2.01, 2.05, 2.001. A gente pode descer, descer até chegar próximo de 2, mas não colocando x igual a 2. Só que aí o que que a gente observa? A gente vai observar o seguinte. Deixa eu apagar apenas esses daqui. A gente observa que nessa tabela, né, somente observando na tabela aqui, se você observar aqui os valores de x, à medida que estamos nos aproximando cada vez mais. Opa, deixa eu pegar aqui uma seta diretamente para facilitar. Olha, por exemplo, esses valores aqui. Você vê que à medida que eu estou chegando perto de 2, o valor de f de x ele está tendendo a 4. Você vê que estava 2, 2,75, 3,4, 3,71, 3,85, 3,97, 3,98, 3,99. Aí, se a gente continuar aqui, você vai ver que ele vai chegar a 3,999, depois 3,999,999. Da mesma forma, se você olhar do lado direito, que a gente estava olhando aqui primeiro do lado esquerdo, você vê que do lado esquerdo e do lado direito, quando eu estou me aproximando de 2, você vê que o valor de f de x está se aproximando de 4. Primeiramente foi 8, depois 5,75, depois 4,64, 4,31, 4,15, 4,03, 03, 4,01, 4,003. Depois, se a gente continuar, a gente vai chegar a 4,000 alguma coisa, depois 0,000 alguma coisa. Então, você vê que em ambos os, eh, em ambos os lados de 2, à medida que eu estou me aproximando, né? Deixa eu colocar isso aqui. Você vê que em ambos os lados de 2, aqui como aqui, à medida que eu estou me aproximando de 2, você vê que f de x está se aproximando do valor 4, né? E isso aqui a gente pode ver isso pelo próprio gráfico. Você vê que, quando você observa o gráfico aqui, você vê que a direita como a direita como a esquerda aqui, você tem a gente vai chamar isso de uma continuidade, né? Depois vou explicar novamente esse conceito aí de continuidade. Você vê que o valor, quando eu estou chegando aqui, quando eu estou vindo da esquerda para a direita, você vê aqui que o valor está vindo, ele passa por 4, depois ele continua o caminho dele, né? Ele meio que o caminho, você vê que ele é contínuo, né? Nos próximos exercícios, vocês vão entender isso mais rapidamente. Então, aqui, você vê que esse valor ele está tendendo a 4. Então, você vê que em nenhum desses. Outra coisa que observar é o seguinte: em nenhum momento eu estou dizendo que x igual a 2. Você vê que eu estou me aproximando de 2, x igual a 2. Eu estou me aproximando de 2, mas em nenhum momento estou dizendo que x igual a 2. Então, aqui, muitas vezes, o que que como é que a gente pode dizer isso aqui? A gente pode dizer que, como é que a gente pode ler isso? A gente pode ler da seguinte forma. Deixa eu apagar aqui. Ó, deixa eu descer aqui, eu vou mostrar. Então, a gente pode dizer que, né, como a gente observa aqui, para essa função, somente para essa função específica, a gente observa aqui, deixa eu pegar aqui, só para ficar mais claro aqui. Então, a gente vê que, à medida que a gente está se aproximando, né, como isso aqui, à medida que a gente está se aproximando de 2 para qualquer lado, seja de esquerda ou para direita, você vê que f de x tende a 4. Então, a gente pode expressar isso da seguinte forma. A gente pode dizer que o limite da função f de x, da função f de x igual a x2 menos x quadrado menos x mais 2, quando x tende a 2, é igual a 4. E a gente pode escrever ele nesse seguinte formato, né? Isso é para dizer assim que, né, como eu falei para vocês, o limite dessa função, quando x tende a 2, é igual a 4, né? E isso aqui, a gente conseguiu ver isso, né, aqui, através dessa tabela. Então, você vê que quando o x está tendendo a 2, né, ou à esquerda ou à direita, você vê que o valor de f de x está tendendo a 4. Então, a gente representa ele nesse formato aqui. Então, aqui é mais ou menos uma definição, né, que ele diz assim que ah, quando você tem uma função, né, uma função f de x qualquer aqui, você vê que o limite dessa função, né, quando o x tende a é igual a L, né?
Lembrando aqui que x não é igual a A, mas na verdade x está, ele vai tender a A, né? Ele vai chegar próximo de A, mas não vai ser igual a A. Tá, deixa eu apagar algumas coisas aqui. Tá, então continuando aqui. Então, aí, uma coisa aqui que a gente precisa ver aqui. Tá. Uma coisa que a gente precisa ver aqui, né? Aqui é uma parte um pouco interessante, teórico aqui, né? Possivelmente essa parte aqui, né? Onde ele está explicando a questão aqui de x não ser diferente de A, né? De x não ser, não que não seja diferente, na verdade, de x não ser igual a. Então é interessante vocês parar um pouco aqui para poder ler e entender o que que ele está, do que ele está falando aqui. Tá. Então aqui eu vou continuar aqui com um exemplo que foi dado aqui no livro. Um segundo exemplo para a gente fixar bem essa ideia. Tá. Agora a gente tem uma outra função, né? Antes de continuar na parte aí de limite, né, a gente vai ver os primeiros exemplos para poder fixar bem essa ideia de limite, porque às vezes os alunos se perdem, os alunos acabam se perdendo um pouco nisso. Agora aqui a gente tem uma outra função aqui. A gente tem uma função que diz que, vamos ver assim, f de x igual a quê? Igual a x menos um dividido por x quadrado menos um. Tá. A gente observa o seguinte, provavelmente vocês vão ver isso, se não me engano, na álgebra, ou se não me engano, não me lembro exatamente se era na álgebra ou se vai ser em cálculo. Você vai ver o seguinte, que essa função aqui é verdadeira se e somente se x é diferente de um. Bom, mas você me dizer, ué, mas por quê? Por quê? Se eu chamar f de x igual a, se eu fazer esse f de x igual a um, o que que eu vou ter? Vou ter que, lá em cima, vou ter um menos um dividido por um menos um. Então, isso aqui eu vou ter zero dividido por zero. Então, que é um caso aqui, né, que é um caso aqui indeterminado. Então, por isso que aqui x não pode ser, né, nesse caso aqui, x não pode ser, tem que ser diferente, ah, na verdade, ele tem que ser diferente de mais ou menos um, né? Não é somente de um, mas na verdade de mais ou menos um. Agora, provavelmente vocês vão aprender isso aqui, que quando a gente tem esse tipo de função, a condição inicial, que se chama isso, condição inicial, né? Condição inicial é que o denominador seja diferente de zero. Ou seja, então a gente precisa ter aqui x ao quadrado menos um. Aqui eu vou colocar assim, diferente de zero, né? Esse símbolo aqui para dizer diferente de zero. Então isso aqui vai dar o quê? X quadrado diferente de um. Ou seja, x diferente de mais ou menos mais ou menos um. Então, na verdade, aqui, né, essa função é verdadeira se somente se x for diferente de mais ou menos, na verdade, se de mais ou menos um. Tá. Então, aí o que que a gente faz, né? Então, aqui a gente vai considerar valores que estão, para esse caso aqui, a gente vai considerar valores. A gente quer, na verdade, a gente quer, na verdade, nesse problema aqui, vocês veem que ele quer calcular o limite dessa função quando x tende a um. Então, isso aí que a gente vai fazer. Vamos considerar valor à direita e à esquerda, né, de um. Então, vamos observar aqui o quadro que ele faz. Agora, aqui ele considera valor à direita de um. Não, na verdade, à esquerda de um, ou seja, inferior a um. Então, ele começa aqui pelo valor 0,5. Né? Substituindo aqui 0,5 dentro aqui, ele vai ter o quê? Ele obtém o valor de 0,66. Depois, ele vai aumentando o valor de x até chegar perto de 1. Né? E o último valor que ele considera aqui é 0,9999. Então, ele chega ao valor 0,500025.
Agora, chegando aqui à esquerda na verdade, à direita de x, né? À direita de x aqui, você vê que eh, ele faz a mesma estratégia, ele considera valor superior a 1, né? Você vê que o f de x aqui, se você observar, ele vai se aproximando, ele vai chegando cada vez mais perto de 0,5, né? Porque você vê que ele começa 0,40, 0,47, 0,49, 49, 49,999. Então, no final das contas, a gente tem, a partir dessa tabela aqui, a gente consegue dizer que o limite, né? Sem nem mesmo calcular muita coisa, a gente consegue dizer que o limite dessa função aqui, quando x está tendendo a 1, é igual a 0,5. Tá. Então, esse aqui é um segundo exemplo. Aí depois, ele vem falar aqui de uma coisa interessante aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ele vem falar desse número. Aqui ele vem dar um caso um pouco particular aqui, né, onde ele diz que quando x é diferente de 1, né, a gente tem a função que trabalhamos lá em cima. E quando x igual a 1, o g de x vai ser igual a 2. Então, isso aqui é um caso à parte aí. Tá. Então, mas se a gente calcular o limite dessa função aqui, a gente dá essa função aqui em cima, aquela que a gente calculou anteriormente, a gente chega em 0,5. Tá. Agora aqui, a gente pode continuar nesse segundo exemplo aqui. O que que a gente vai obter? A gente vê que a gente teve essa função, né? Essa função aqui que é um quociente. Não um quociente, mas na verdade uma razão, né? Desculpa te chamando de quociente, mas na verdade é uma razão. Então a gente sabe o seguinte que quando a gente tem, eu posso dizer o seguinte, quando a gente tem uma função f de x que é igual a numerador dividido por denominador, a primeira coisa a se fazer é o quê? O passo um é igual a definir as condições de contorno, ou inicial, condições inicial. E aí, qual é a condição inicial? E denominador é diferente, denominador é diferente de zero. Ou seja, denominador é diferente de zero. Então, isso aí é o primeiro passo a se fazer quando você tem esse tipo aqui de função, né? Esse tipo aqui onde a gente tem um numerador ou um denominador. Isso também é válido para esse caso aqui, né? Você tem, nesse caso aqui que a gente tem um numerador, um numerador e um denominador. A primeira coisa é sempre determinar, né? Quando vocês vão calcular, é sempre determinar eh, 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 onde determinar as condições iniciais. E muitas vezes vocês vão ver o seguinte, né? Vocês vão ver aqui, a condição inicial é aquela, não, como posso dizer assim? Você vê, por exemplo, nesse caso aqui, esse cara aqui ele não é definido em x igual a 1. Então, você vê que a gente vai querer definir o limite próximo de x igual a 1. Mas essa função não é definida em x igual a 1. Da mesma forma aqui, a gente vai ver que a condição inicial vai dar que t igual a zero. Mas a gente vai ver que o limite não é... A gente vai ver que o limite, ele tem que tender, a gente vai calcular o limite para t que tende a zero. Então, você vê que aqui, né, seguindo esse passo aqui, eu vou observar o seguinte, ó, o denominador precisa ser diferente de zero. No meu caso aqui desse exercício, t precisa ser diferente de zero. Então, beleza. Como ele é diferente de zero, então o limite que a gente pode dizer que a gente quer calcular o limite dessa função quando t tende a zero, né? Então, a gente quer ver como é que ele se comporta lá. É, Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, olhando novamente aqui na tabela, a gente vai considerar valores, né?
a esquerda e a direita de zero. Então, a gente vê o seguinte, vamos considerar o maior valor como sendo um e o menor valor como sendo menos um. Então, você vê que cada vez que a gente está nos aproximando aqui de zero, a gente observa que o valor de f de x, né, à medida que o t está se aproximando de zero, a gente observa que o valor de f de x, ele vai cada vez mais se aproximando do 1 sobre 6, né? Porque esse valor aqui, se você calcular, ele vai dar 1 sobre 6. Então aqui, você vê que é uma forma também de poder calcular, né, o limite de uma função. Tá. Então, vamos avançar. Então, aqui são outros exemplos, né, que eu não vou voltar muito, mas a gente depois, futuramente, quando eu vou fazer alguns exercícios, a gente pode voltar para esse tipo de exercício que possui funções trigonométricas. Tá. Então, pessoal, por enquanto, a gente vai parar por aqui. Depois, no próximo vídeo, eu vou continuar com a parte de limite laterais. Obrigado e até o próximo vídeo.